Você está na TV São Carlos. O programa que você irá assistir é uma produção independente e as responsabilidades são de seus realizadores. Olá, está no ar pela sua TV São Carlos, mais uma edição do nosso Checkmate pela sua TV São Carlos. E neste programa de hoje, o primeiro programa de 2018, é com muita honra, com muito prazer que eu recebo aqui o nosso convidado, ele que é são carlense nascimento, casado, pai de 2 filhas, é bacharel em Ciências Jurídicas, pós-graduado em Gestão Pública, com extensão universitária em Direito Constitucional. Exerce atualmente o 4º mandato como vereador, foi eleito pela primeira vez em 1992. Presidiu a Câmara Municipal no biênio 2001-2002, foi secretário municipal de esportes entre 2003 e 2004, secretário municipal de governo entre 2005 e 2007, exercendo também o cargo de diretor administrativo da Câmara Municipal em 2008. No período entre 2009 e 2012, melhor dizendo, foi diretor-presidente da Proab São Carlos. No biênio 2013-2014, exerceu o cargo de secretário parlamentar na Câmara dos Deputados. Em 2015 e 2016, foi diretor municipal da Câmara Municipal de Ibaté. No programa de hoje, eu recebo aqui a presença do vereador João Miller, ele que é do PMDB. Vereador, é uma honra tê-lo conosco, seja muito bem-vindo. Eu, inicialmente, quero agradecer a oportunidade, a honra é toda minha, e estou aqui à disposição para falarmos sobre os assuntos da cidade de São Carlos. Olha, confesso que eu estou realizando aqui um desejo meu pessoal, né, e profissional também, de tê-lo aqui na bancada do programa, porque você tem uma folha corrida, né? E sempre eu acompanho o teu trabalho na Intersom e realmente você está de parabéns. Todos os assuntos que são debatidos ali você domina com excelente propriedade. Eu acho que a minha história política ela é até interessante para quem era comerciante até 1992. Eu venho de uma família tradicional de comerciantes, meus pais, meus irmãos são comerciantes lá no distrito de Santa Eudócia. No início de 1990, eu fui convidado pelo Eduardo Cotrim para ingressar no PMDB e aceitei naquela oportunidade. Acabei disputando a primeira eleição em 1992 e saí eleito com mais de 70% dos votos do distrito de Santa Eudócia. De lá para cá eu tive essa carreira que você acabou mencionando, né? Fiquei 10 anos e 9 meses no Legislativo em São Carlos e depois fiquei na Prefeitura de São Carlos também quase 10 anos. E trabalhei um período lá na Câmara de Ibaté. Eu retornei agora, o partido me convidou novamente para ser candidato a vereador, para ajudar na composição dos votos na chapa do PMDB e eu tive a felicidade de voltar com 2.179 votos, depois de 14 anos sem concorrer a uma eleição. Então é uma satisfação, estou tentando não decepcionar os meus eleitores, tentando cumprir o mandato dentro das atribuições que competem a um parlamentar. Eu tenho tentado exercer aí de acordo com aquilo que eu penso sobre a vida pública. Miller, essa experiência no Legislativo, como você tem, ela acaba, de certa forma, fazendo toda a diferença? Olha, eu passei boa parte no Legislativo e também estive no Executivo. Perfeito. Isso ajuda muito a entender a relação entre o Executivo e o Legislativo. Eu costumo dizer que na Câmara existe o mundo dos sonhos, das ideias, das propostas, onde você não realiza. São várias correntes ali pensando. Várias correntes. Quando você está no Executivo, você tem a obrigação de resolver os problemas da cidade com a prestação de serviços públicos com determinada qualidade. Então isso ajuda muito. Eu acho que 2 coisas me ajudaram a entender bem a política, ou razoavelmente bem. Primeiro, estar no Executivo e Legislativo. Segundo, ter a teoria e a prática, né? Ao mesmo tempo que eu tentava estudar, tentava ter uma profissão, eu também vivia dentro da vida pública, seja na Câmara ou no Executivo, aquilo que aprendia nos bancos da faculdade. Então isso ajudou muito
a entender a vida pública, os meandros, os bastidores. Sim, também. Sim. Muito daquilo que acontece nos bastidores não chega para a população, e só a convivência que acaba te trazendo ou te dando a experiência necessária. Muito bem, como eu já relatei aqui no início da entrevista, fazendo essa introdução aqui, essa sua apresentação, você está nesse seu 4º mandato, né? Eu queria que você dissesse aqui aos amigos da TV São Carlos, quais os pontos principais que você vem atuando aí nesse seu 4º mandato. Miller, conta pra gente. Olha, as atribuições de um parlamentar são 3 no meu entendimento. A primeira dela é de fiscalização dos atos do Executivo. Perfeito. Nessa parte, eu tenho acompanhado as licitações da Prefeitura de São Carlos, eu acompanho os balancetes da Prefeitura Municipal de São Carlos, eu acompanho o portal da transparência para conhecer os atos do Executivo, isso eu faço diariamente. Segundo ponto é ser legislador, né? Eu, graças a Deus, participo de uma comissão, uma das mais importantes da Câmara, que é a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Quase todos os processos ou os projetos passam por lá, emito os pareceres, ajudo a aprovar, revogar e melhorar as leis da cidade de São Carlos. E o terceiro ponto que é importante é representar a população dentro das suas demandas, fazendo indicações, fazendo requerimentos, né? Eu confesso que tenho uma atuação nessa parte de representatividade muito mais vinculada aos distritos de Santa Eudócia e Água Vermelha. Eu costumo brincar que São Carlos tem 21 vereadores. Um deles, que sou eu destino essa parte da minha atuação como representante muito mais para as demandas dos serviços públicos desses 2 distritos, que são distritos carentes e que depositaram em mim a confiança para representá-los. Esse seu trabalho na comissão, como vem caminhando isso? Conta pra gente, Miller. Olha, a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, ela faz uma análise, perfeito, como o próprio nome diz, da parte das finanças do município, da questão orçamentária. Então, os projetos chegam na Câmara, você vai analisar se está de acordo com a legislação federal, se está de acordo com a lei de responsabilidade fiscal. É um papel importante que poucas pessoas conhecem. A maioria diz o seguinte, né? Olha, o vereador só vai à Câmara às terças-feiras para poder participar das sessões. Não é verdade. Aquele que gosta de atuar ou tem o desejo de atuar, principalmente nas comissões, nas audiências públicas, ele pode contribuir muito com a cidade e aprender muito também. E nessa comissão você mais quantos membros? Somos 3 membros. Sim. Coincidentemente, os 3 vereadores de Santa Eudócia. Eu, o vereador Roselei Françoso e também o vereador Moisés Lazzarini. Muito bem, eu sou o presidente da comissão. Já que você está fazendo parte da comissão, eu queria que você falasse um pouco a questão do orçamento de 2018, como isso foi debatido na Câmara, só para que quem nos acompanha possa ter uma ideia disso. O orçamento de 2018, ele está orçado próximo de 750 milhões de reais. Quando nós falamos orçado ou estimado em 750 milhões de reais, a gente fala da administração direta e indireta. Direta é a própria Prefeitura Municipal de São Carlos. Indireta, você tem o SAAI, você tem a Promemória, você tem a FESC e tem a PROAB. Perfeito. A composição de todas as receitas, todas as estimativas, chega próximo de 750 milhões. É importante destacar alguns pontos, que são obrigações da Lei de Responsabilidade Fiscal. Sim. Do percentual da receita corrente líquida, 25%, no mínimo, deve ser investido em educação. 15%, no mínimo, deve ser investido em saúde. E você tem os limites também da Lei de Responsabilidade Fiscal em relação à despesa de pessoal. Eu posso efetuar despesas no limite de 54% da receita corrente líquida com o pessoal. Vamos lembrar que prestação de serviço pressupõe contratação de pessoas para prestar esse serviço. Perfeito. Então, a maior fatia daquilo que é arrecadado é gasto ou é desprendido com investimentos em pessoal. Então, a análise que foi feita no orçamento que foi enviado à Câmara se atendia à Lei de Responsabilidade Fiscal, os índices constitucionais. E nós constatamos que atendia esses índices, e nós constatamos que, com base na execução orçamentária de 2017,
os dados apresentados eram reais. O que significa isso? Eu vou dar um exemplo. Em 2017, o município arrecadou 45 milhões com IPVA, que é um tributo estadual, mas que você tem uma participação dele, uma fatia dele destina para o município. Se arrecadou 45 milhões de reais, eu preciso fazer uma análise e estimar qual a arrecadação que eu vou ter em 2018. E foi estimado em 48 milhões. Então isso mostra que foi aplicado somente a inflação, trazendo valores, estimativas de receita e despesas reais em relação ao momento econômico do país. Então toda essa análise foi feita por nós, né, na Comissão de Finanças e Orçamento, fizemos o parecer, apresentamos aos vereadores e eles votaram favoravelmente o orçamento de 2018. O que nos compete agora é acompanhar, dentro do exercício, a execução orçamentária, se ela está de acordo com aquilo que foi aprovado pelos parlamentares de São Carlos. Ô Miller, eu queria debater com você nesse bloco ainda a questão das licitações, como você vem atuando, fiscalizando o executivo em relação a isso, mas o tempo está um pouco curto, eu vou fazer uma parada, já nós voltamos contigo, tudo bem? Tranquilo. Nós vamos ao intervalo aqui no Checkmate, daqui a pouquinho tem muito mais, aguarde. Qualidade e bom atendimento você encontra na Casa de Carnes Filé de Ouro. Cortes especiais para churrasco, aves, suínos, embutidos, carvão e bebidas em geral. E aos domingos, frango assado e carnes assadas no bafo para o seu almoço. Produtos com total procedência. Casa de Carnes Filé de Ouro, Rua Francisco Marigo, 850, no Jardim Cruzeiro do Sul. Fone 3375-8886. De Porto Ferreira, agora em São Carlos, você conta com a Pires Decorações, decorando a sua casa e festa com total requinte e bom gosto. Presentes, puffs, mobílias em alumínio e fibra sintética. A Pires Decorações trabalha também com quadros e pendentes. Conheça a nossa loja e condições de pagamento. Pires Decorações, Avenida Dr. Teixeira de Barros, 513, Vila Prado. Fone 3416-4383. De volta pela sua TV São Carlos com o nosso Checkmate. Neste primeiro programa de 2018, eu recebo aqui na bancada o vereador João Miller, ele que é do PMDB. Primeiramente, eu chamo esse recado lá da PagLeve do Mercado Municipal. Olá, tudo bem? Mais uma vez a gente aqui na PagLeve Cerealista. Eu trouxe mais uma seleção de produtos para vocês. Coisas agora entrando no verão, coisas bacanas para seguir dieta. Lembrando que a gente tem aquela lista do seu nutricionista, passou aquele monte de coisa que você nunca ouviu falar. Vem aqui, que aqui a gente tem tudo que você vai precisar. Vamos lá. Separei para vocês açúcar de coco, açúcar com baixo índice glicêmico, com sabor muito bacana. Para quem está em dieta é muito legal, ajuda muito na dieta quem não quer usar adoçante. Quem quer partir para um adoçante e tem medo dos efeitos colaterais, essa história que adoçante faz mal, não sei o que, tem um adoçante certo para vocês. Xilitol. Pesquisem, olhem na internet. Hoje é o adoçante mais natural que tem e tem sabor muito parecido com açúcar. É um produto muito bacana, hoje é considerado um adoçante vegano, que é uma das linhas de alimentação mais saudáveis que existe. Vale a pena experimentar, vale a pena consumir, vale a pena usar. Outra coisa bacana que dá para adoçar, você quer um negócio um pouco mais radical, batata doce em pó. Você pode usar para adoçar um suco, adoçar uma vitamina, adoçar alguma coisa, e é um carboidrato de absorção lenta. Então ajuda a hora que você for malhar, ajuda a hora que você for fazer atividade física, não cair tanto tua glicemia. Além disso, os chás. Trouxe aqui 3 chás que vale a pena usar nesse verão aqui para ficar em ordem para o Natal, Carnaval, Ano Novo. Hibisco, muito bacana, gostoso. Você pode misturar ele junto com cavalinha e chá verde. Você faz uma misturinha desses 3 chás, toma 1 litro por dia, fica bacana, ajuda a dar aquela secada. Com atividade física, moderando a comida, te acelera o processo de emagrecimento. E trouxe mais uma coisa, as quinoas. As quinoas também, principalmente o pessoal que está indo muito à academia, não quer tomar um suplemento, ela é bem bacana. Ela tem 17 dos 20 aminoácidos essenciais para o corpo humano. Fica bem legal, bem gostoso, você vai tomar, você pode fazer ela em flocos, usa como aveia, ou ela em grão você vai usar para fazer uma salada, um risoto, fica bem bacana. E outra novidade que a gente tem agora é a nossa embalagem nova. Daqui para frente você vai começar a ver nossos produtos todos nessas embalagenzinhas aqui bonitinhas, legais, tá? Então esse é PIS, proteína isolada de soja,
Quem faz atividade física também é bem bacana. E daqui para frente todos os produtos vão ficar com essa cara aqui. Vê por aí, vem em alguma loja, pode comprar que é nosso. Pague Leve Cerealista, Mercado Municipal, box 4445. Venha nos conhecer, traga a lista do seu médico, seu nutricionista. Vem aqui, que aqui a gente tem tudo que você vai precisar. Aceitamos todos os tipos de cartão. Telefone 3371 1100. Agora sim, definitivo, de volta com o nosso convidado, o vereador João Miller, ele que é do PMDB. Vereador, o senhor estava me dizendo também que atua aí na questão das licitações fiscalizando, né? Como de fato é o papel de um legislador. Nós estamos vivendo aí essa questão do transporte público, esta novela interminável que envolve a Suzantur. A Prefeitura baixou um decreto aí, através do Diário Oficial do Município, prorrogando o prazo de atuação da Suzantur por mais 90 dias. A direção da empresa veio a público dizendo que não, dia 26 está indo embora. E aí, como é que fica? Vamos pontuar um pouco da história da relação da Suzantur com o município de São Carlos. Em agosto de 2016, o ex-prefeito Paulo Otomani resolveu fazer um contrato emergencial para o transporte coletivo de São Carlos. E na escolha que ele fez, a vencedora foi a empresa Suzantur, que deveria ficar na cidade de São Carlos, explorando o serviço de transporte, até o dia 29 de janeiro. E nesse período de agosto de 2016 a janeiro de 2017, a Prefeitura deveria realizar a licitação definitiva, a concorrência pública definitiva, para fazer a concessão do serviço em São Carlos. Ocorre que o ex-prefeito Paulo Otomani publicou o edital, que teve uma representação no tribunal e não conseguiu dar sequência no processo licitatório. O atual prefeito deveria ter estendido a título precário a possibilidade de exploração por esta empresa que aí está, a Suzantur, ou fazer um novo processo de escolha de uma empresa emergencial. Uma nova licitação simplificada, na verdade. Não foi feito isso, e quando chegou ali em setembro, a Prefeitura resolveu, depois de publicar por 2 vezes o edital de licitação definitivo, com representações do Tribunal de Contas, que teve acolhimento, acatamento do tribunal, foi suspenso. A Prefeitura resolveu publicar um decreto autorizando a Suzantur a ficar mais 90 dias explorando o serviço em São Carlos, que terminaria no dia 9 de janeiro de 2018 agora. Perfeito. Não conseguindo, mais uma vez, colocar na praça o edital definitivo, a Prefeitura publicou um novo decreto, abrindo a possibilidade para que a Suzantur fique explorando os serviços por mais 90 dias e deixou o termo com a possibilidade de extensão ou expansão desse prazo, inclusive, até o final da licitação definitiva. E após a publicação desse decreto, o proprietário da empresa Suzantur veio até a cidade, se não me engano o nome dele é Claudinei. Blogliato, né? Claudinei Blogliato. Esteve na cidade e disse que não continuará prestando serviços de transporte público em São Carlos. Correto. A Prefeitura tem uma situação complicada pela frente, né? Porque ela precisa publicar o edital da concorrência, o edital definitivo, mas não existe tempo hábil até dia 26 de janeiro para você concluir um processo desse, que ele é complexo. Mas aí daria para você fazer um edital emergencial? E aí que vem, essa pergunta é interessante. A empresa desistindo, como ela já notificou a Prefeitura, notificou também o Ministério Público, no meu entendimento, nada impede que a Prefeitura faça um novo procedimento simplificado para escolher um contrato temporário. Mas seria um contrato emergencial? Emergencial e temporário, definido. Certo. Eu, inclusive, acho que deveria constar, em caso da Suzantur parar, deveria constar que essa exploração temporária emergencial seria até a conclusão final da licitação que definirá a concessionária para 10 anos mais 10. Mas, vereador, não corre esse risco de nós voltamos na estaca zero tudo de novo? Porque aí lá na frente pode se vencer o contrato, aí a empresa não recebe... Olha, é importante destacar o seguinte, nós tivemos uma decisão judicial lá em agosto, da Vara da Fazenda Pública de São Carlos,
dizendo que até o dia 24 de dezembro a Prefeitura deveria concluir um processo licitatório para a escolha da nova concessionária de transporte público de São Carlos. Uma decisão infeliz da juíza, porque nós temos experiências em diversos municípios e esse processo é tão complexo que demora, às vezes, anos para você definir a empresa vencedora. Em São Paulo, por exemplo, já se vão quase 10 anos e não se consegue fazer a licitação definitiva das empresas que exploram o serviço lá. Qual a situação que eles encontram lá? Com permissão a título precário, porque assim que concluir, a capital, que o município de São Paulo concluir a licitação definitiva, aí você tira a autorização da exploração e coloca as empresas vencedoras. O que dá para entender, vereador, a grosso modo, enfim, é a questão que se pega aí, é o repasse que a prefeitura teria que fazer a Susantur. São duas... Venceu o contrato, a empresa está operando, mas não recebe nenhum repasse da prefeitura. E o sistema de transporte de São Carlos tem inúmeras gratuidades para vários segmentos da sociedade. Por exemplo, aposentados acima de 60 anos não pagam tarifa zero. Pessoas com necessidades especiais ou com deficiência também não pagam. Estudantes pagam 40% da tarifa. Empregado doméstico tem um benefício. Pessoas que ganham até 2 salários mínimos também têm benefício. A Prefeitura de São Carlos optou por pagar o chamado subsídio. Isso foi criado lá, se eu não me engano, 2004 até 2008, pelo ex-prefeito Newton Lima, que não é nenhuma novidade. As capitais todas no Brasil pagam subsídio com raras exceções, pagam subsídios às operadoras do transporte público. Ocorre que, sem o contrato, mesmo emergencial, a título precário, o atual prefeito decidiu não repassar mais os R$797 mil que era repassado mensalmente. E aí eu lhe pergunto, como não tem contrato entre a prefeitura e a empresa, se ele repassar alguma verba para a empresa, no meu entendimento, ele vai cometer algum ato ilícito? Então, no meu entendimento, se o sistema está existindo e a prefeitura está permitindo, ela teria a obrigação de fazer o pagamento. Ou ela deveria ter regulamentado a permanência da empresa na cidade. Sim. Agora, como que fica essa situação? Se eu transporto as pessoas com deficiência, correto, se eu transporto os idosos, se eu transporto os estudantes, se eu transporto as empregadas domésticas, quem vai pagar a diferença dessa gratuidade? Alguém tem que pagar essa conta. Alguém tem que pagar a conta. Então, qual que é a reclamação da empresa que aí está operando temporariamente? Primeiro que a tarifa R$3,50 não é possível você executar mais o serviço. E segundo que tem que existir, ainda que não seja os R$797 mil, que se chegue a um valor que se consiga trazer o equilíbrio econômico financeiro no contrato entre as partes, entre o município e a empresa que vai operar. Porque pelo que eu andei vendo aí, lendo no site de notícias e tal, tem uma pendência entre a prefeitura e a empresa de R$9 milhões, né? Se nós considerarmos que a prefeitura tem a obrigatoriedade de fazer o pagamento, ela deve de fevereiro até a presente data, chega nesse valor aqui. R$797 mil mensal, que eu não saberia dizer. Dá 9 milhões. Deve ser próximo desse valor. Eu acho que eu tenho um pouco mais de tempo ainda nesse bloco. Se não for possível, a gente conclui esse assunto no outro bloco. Foi ventilado na imprensa também a possível volta da Atenas Paulista. Andando pela cidade, de vez em quando eu faço uso também do transporte público, a gente percebe que cria-se um certo alvoroço, uma certa expectativa, muitos aí, às vezes até comemoram essa possível volta da Atenas Paulista. Ora, como seria possível a volta de uma empresa que tem pendências com a Justiça Trabalhista, enfim, saiu de cena por uma medida judicial? É possível isso? No meu entendimento, não é possível a volta da Atenas Paulista. Nada contra. Não só o meu, mas a decisão judicial que nós tivemos lá em agosto proibiu a participação da Atenas Paulista em nova licitação do transporte público em São Carlos. Então, me parece muito mais boatos na cidade do que realmente uma possibilidade de que isso aconteça. Agora, a família do antigo proprietário da empresa Atenas Paulista, eles exploram o sistema de transporte em outras cidades do país. Nada impede que, de repente, ele, seus parentes, seus irmãos possam participar da licitação.
mas também não existe nenhuma garantia de que ele vai ser o vencedor da escolha dessa empresa, né? Deve ser feito de forma séria, né? A licitação já existe para isso, para você escolher. Séria e transparente. Transparente, a melhor proposta. Vamos lembrar que a escolha da Suzantur já trouxe aí ações, ou ação civil pública contra o formato que foi escolhido para a escolha, que foi escolhido para a definição da empresa. Então é preciso tomar muito cuidado, fazer de forma transparente, dentro da legalidade, que ganhe a melhor empresa e que a população tenha o melhor serviço possível de transporte público. Hoje, nós sabemos que, infelizmente, com essa instabilidade na relação entre concedente e concessionária, nós não temos um serviço de alta qualidade. A expectativa que todos têm nesse momento é que São Carlos possa ter a licitação definitiva. Em tendo um contrato duradouro, de longo prazo, a empresa vencedora terá condições de fazer altos investimentos. Sim, com certeza. Porque se eu faço uma licitação e exijo no mínimo 30 ônibus 0 km e o restante com vida útil de no máximo 5 anos, eu vou ter um investimento de 20, 25 milhões de reais para poder oferecer um serviço de qualidade. E ninguém vai colocar 20, 25 milhões de reais se não tiver a garantia do retorno do investimento. Se não tiver garantia, não tiver respaldo, fica inviável, né? Agora, vereador, só para fechar rapidamente aqui nesse bloco, por quê? Questiona-se os critérios adotados na escolha da tua empresa, Suzantur? Nós tivemos uma denúncia do vereador Roselei Françoso, quando nós tivemos o processo de escolha da atual empresa Suzantur. Sim. Ele alegou que não pôde participar na abertura dos envelopes e que os procedimentos adotados naquele período não estavam em conformidade com a legislação federal. Com base numa representação que ele fez junto ao Ministério Público, nós temos hoje uma ação civil pública tramitando na vara da Fazenda Pública e onde as partes estão se defendendo sobre os atos administrativos que foram praticados naquele período. Muito bem. Eu chamo agora, neste exato momento, o recadão lá da S Controle Ambiental, aqui no Checkmate. Muito bem, para você ligado aqui na programação da TV São Carlos, eu converso agora com o nosso amigo Alex, da AS Controle Ambiental. Para você que tem a sua empresa, você que tem o seu comércio ou até mesmo a sua residência, época de verão, é necessário fazer um controle preventivo. O Alex, seja muito bem-vindo, é uma honra tê-lo conosco. Obrigado pela oportunidade, Valdeci. Muito bem, eu queria que você falasse aqui aos amigos da TV São Carlos a questão de controle de pragas urbanas. Isso envolve ratos, cupins, pombos. Conta pra gente como é feito o trabalho da AS Controle Ambiental no que tange a esse assunto. A empresa AS Controle Ambiental, ela visa o controle de pragas urbanas e micro-organismos. Né? A gente faz a seguinte prestação de serviço: a desinsetização, que é o controle de insetos em geral. Perfeito. A desratização, que é o controle de ratos. Ok. Controle integrado de pragas, que visa exclusivamente a prevenção dos insetos, das pragas. Trabalhamos com controle de aves. Pombos também, aves né? E pombos, sim. Trabalhamos com a limpeza de caixa d'água, reservatórios, sei. Controle de insetos alados e voadores. Também tem essa questão do mosquito da dengue, que você faz um trabalho preventivo no tocante a isso também, né, Alex? Sim. Fazemos aplicações a nível espacial, né, que são com termonebulizadores ou atomizadores para abranger uma área bem grande. E tem um detalhe também que o meu amigo Alex trabalha aqui na S Controle Ambiental, a questão de limpeza e instalação de ar-condicionado. Conta pra gente, Alex. Sim, começamos fazendo a limpeza e a higienização dos ar-condicionados, né, visando o combate dos micro-organismos, que são ácaros, bactérias, fungos que se aglomeram dentro do aparelho, e com isso depois começamos agora a fazer a parte da instalação também. Vale ressaltar isso, essa informação que você passou agora, que é a supervisão do engenheiro agrônomo capacitado, né, formado, que vai dar todo o suporte para o amigo cliente da AS Controle Ambiental. Orçamento sem compromisso? Sem compromisso. A pessoa pode estar ligando, como é que é? Sim, é só telefonar aqui para o 3376-1030 ou passar aqui mesmo na empresa, que é na Rua Episcopal 844, e solicitar um orçamento. Facilidade total no pagamento, é só estar entrando em contato que a AS Controle vai até o cliente e faz todo o orçamento sem compromisso. Sim. Alex, muito obrigado pela presença, um abraço, e você continua na programação aqui da TV São Carlos. Pois bem, agora em definitivo, o vereador, outro tema também bastante polêmico aqui na cidade, inclusive no último programa do ano, de 2017, eu estive conversando com o
prefeito Ayrton Garcia, questão da saúde pública da cidade. No seu ponto de vista, o que é possível que a prefeitura possa fazer para resolver de forma cabal essa demanda? Saúde pública é um serviço difícil de ser oferecido com qualidade. Não é só em São Carlos. Se você pegar o histórico de todo o país, nós vemos as cenas na televisão, de hospitais com falta de leitos, com falta de profissionais na área, principalmente na chamada saúde primária, saúde preventiva. E São Carlos tem um problema diferenciado. Hoje, o grande gargalo na saúde de São Carlos é o pronto atendimento. A cidade de São Carlos, até 2004, só tinha um pronto-socorro na Avenida São Carlos. De lá para cá, ou seja, nos últimos 12, 13 anos, houve um planejamento de estrutura e equipamentos físicos para atender a população com a urgência e emergência. E qual foi o planejamento? A Vila Prado teria e tem uma unidade de pronto atendimento, a Cidade Araci teria um outro, tem o prédio hoje, que é a parte física, a Santa Felícia também teria, tem o prédio hoje, que é a parte física, e o Hospital Escola passaria a fazer o atendimento nessa região aqui da Vila Marina. Se nós percebermos que aconteceu de lá para cá, nós temos a estrutura física, mas não temos funcionamento. Falta mão de obra. Então nós temos hoje somente a unidade da Vila Prado funcionando com o apoio do SMU da Santa Casa. O SMU da Santa Casa, que também é um serviço médico de urgência, ajuda a atender hoje na cidade de São Carlos. E qual o grande problema que o prefeito atual tem enfrentado? Até a sua chegada ao poder, o ex-prefeito Barba e o ex-prefeito Altomani pagavam os médicos plantonistas através de recibo de pagamento autônomo, chamado RPA. Veio uma decisão do Tribunal de Contas que era uma forma irregular na relação trabalhista e depois foi transformado numa ação civil pública. Com isso, o Ayrton se obrigou a fazer processo seletivo simplificado para fazer o chamamento desses médicos e até mesmo concurso. Ocorre que os médicos plantonistas, eles não querem ter o vínculo empregatício com o município, porque o salário em São Carlos está aberto nesse momento, inclusive, um chamamento, é R$ 3.700, ou são R$ 3.700 o salário. Se você colocar na ponta do lápis o pagamento do 14º, 13º e outras vantagens que existem no salário, chega a mais ou menos 1.200 por plantão, porque a carga horária desses médicos é de 12 horas semanais. E aí eu te faço uma pergunta, no final do mês quanto vai ter de remuneração? Ele vai ter aproximadamente R$ 4.400, R$ 4.300. R$ 4.300. Se ele prestar o serviço através de uma organização social, ele chega a aproximadamente R$ 4.800. De remuneração. Remuneração. Perfeito. Mas por que o médico não quer ter esse vínculo apenas com o município? Ele quer prestar serviços de pronto atendimento em outros municípios também. E ele quer ter a facilidade de escalonamento do seu trabalho. Então vou dar um exemplo para você. Se você é contratado pela prefeitura e tem uma escala no domingo, você tem que cumprir. Sim. Se você está numa organização social, você comunica o presidente ou o representante da organização social e diz o seguinte: olha, nesse domingo aqui ou nesse feriado, eu não vou prestar serviço. Eles fazem uma escala com outros profissionais. Rotatividade. Então, o que acontece é o seguinte: a maior parte dos municípios hoje, não sei se vocês viram, inclusive ontem, no jornal Primeira Página de São Carlos, o município de Tirapina acabou de publicar as regras, definir inclusive já a comissão de avaliação numa relação com as organizações sociais na área de saúde. Então, o prefeito assumiu um compromisso, o prefeito Ayrton Garcia, assumiu um compromisso com o sindicato, o Sindispan, Sindicato dos Servidores Públicos de São Carlos, que não contrataria nenhuma organização social sem antes buscar outras formas de vínculo empregatício. Pode ser através de chamamento, pode ser através de contrato direto com processo seletivo ou concurso. O que acontece? Os médicos vão e participam do processo seletivo, são classificados. Certo. E quando são chamados para assinar o contrato, eles entram na desistência. Ou eles não voltam para assinar, ou eles voltam e assinam um documento dizendo que está desistindo. Então, São Carlos tem uma dificuldade enorme de contratação de profissionais
nessa área. Mas eu creio que não é só São Carlos, não. Muitos municípios do Brasil afora também têm essa mesma dificuldade, né? Tem essa mesma Porque dificuldade. também é muito mais atraente para o profissional também trabalhar na iniciativa privada do que no sistema público, por vezes. Tem essa dificuldade. O ideal é que os municípios pudessem pagar um salário ainda melhor do que pagam as organizações Agora, sociais. Né? Eu lhe faço uma pergunta. Até onde existe a legalidade do sistema de RPA? Até onde isso é legal? Uma exceção à regra. Qual que é a legalidade para você entrar no serviço público? É o concurso. Eu vou ter uma carreira Sim. no serviço público através de concurso. Esse é o método convencional. O recibo de pagamento autônomo é uma exceção. Se acontece uma fatalidade de ter um médico que fica doente, o médico que pede afastamento e eu vou ter um prazo para fazer novos concursos, eu posso pagar através do recibo de pagamento autônomo, que é o RPA. Mas qual é Não pode ser a regra, só pode ser a exceção. Em São Carlos, nos 2 últimos governos, acabou virando regra e não exceção. Por isso veio o apontamento do Tribunal de Contas. Mas até onde você tem a legalidade para trabalhar que a lei flexibiliza? Dentro da exceção, dentro da urgência ou da emergência. Porque se eu tenho prazo, se eu tenho planejamento, eu sei o número de profissionais que eu preciso para manter 4 unidades de pronto atendimento em São Carlos, eu faço planejamento, eu faço concurso e coloco funcionamento. O que eu não posso é deixar de praticar o ato administrativo da contratação, para depois usar a forma de pagamento do RPA. Aí eu estaria incorrendo em crime, né? Crime de responsabilidade, que eu não posso pagar através de RPA, improbidade administrativa. Então, a legalidade do RPA só vai existir numa emergência, né? Numa exceção à regra. Coisa aí de 3, 4 meses, 6 meses, quando muito, dependendo do... Claro que cada caso é um caso também, né? Olha, hoje um concurso público de médico, ele é muito rápido, porque todos eles, desde que têm o diploma, eles são classificados. Não sei se você sabe. Sim. Existe lá uma regra de classificação. Se você tiver só o diploma de médico, você já estará classificado para prestar serviço, né? Então é um processo rápido. O que não pode alegar o administrador público é que ele desconhecia a falta de profissionais, para depois passar a fazer o pagamento por RPA e transformar numa regra da administração Agora, nós pública. fecharmos esse assunto, como o legislativo, o vereador, pode ajudar nessa questão aí, de certa forma? Olha, o vereador ele é um fiscal, eu já falei para você aqui, estou falando para os nossos telespectadores. Ele pode sugerir, ele pode propor. Eu sou um dos poucos vereadores da cidade de São Carlos que não tenho nada contra a contratação de organizações sociais, desde que seja de forma séria. Eu costumo dizer, se quiser fazer malandragem, se quiser dar benefício para algum empresário, para alguém que detém o poder econômico, você faz no contrato do lixo, você faz no contrato do transporte, você faz no contrato de limpeza, e aí você faz na organização social também, vinculada à saúde. Agora, se você quiser levar a sério o serviço público, não correr risco de ser processado, de pegar uma improbidade, você faz e pratica os atos definidos na legislação federal de forma correta, para não correr o risco de amanhã depois ter, inclusive, seus bens bloqueados. Porque hoje, o que acontece que muita gente não sabe, que os atos que você pratica enquanto administrador, que forem considerados irregulares, você vai responder com o seu patrimônio. Corre esse risco, né? Corre o risco. Bom, eu tenho um pouco mais de tempo ainda. Um outro assunto, vereador, que eu queria que o senhor debatesse aqui nesse bloco, a questão da taxa de iluminação pública. Enfim, isso na Câmara vai ser debatido ao longo aí Olha, eu tenho impressão. Como é que está isso daí? Eu tenho impressão, esse é um tema espinhoso de ser comentado, verdade, mas não tenho preocupação em comentar. A contribuição de iluminação pública é um direito dos municípios criado pela emenda 149A lá em 2002, emenda constitucional 149A em 2002. Muitos municípios naquele período constituíram a contribuição de iluminação. E sempre ouço as pessoas darem como exemplo a cidade de Araraquara, por exemplo, que já tem a contribuição de iluminação. Lá é um exemplo. Lá, se uma lâmpada queima, você liga no 0800, em 48 horas ela é trocada.
Araraquara tem já contribuição, Ibaté tem, Tirapina tem, a maior parte do município tem. São Carlos ainda não tem, em algum momento da administração vai ter que discutir com a sociedade a possibilidade da criação desse tributo. Mas, o senhor acha que o caminho é esse no futuro, talvez? Olha, o município precisa melhorar a sua arrecadação. Se você falar para mim assim, ó, não seria importante cortar despesas ao invés de elevar a arrecadação, aí a gente teria que fazer um desafio. Onde cortar despesas nesse momento, São Carlos? Muito bem observado. Bom, nós vamos a uma rápida parada aqui no Checkmate, daqui a pouquinho tem muito mais. Aguarde. Verão, calor, água parada, uma combinação perfeita para o mosquito da dengue. Então não deixe de fazer a prevenção. Para isso, conte com a S Controle Ambiental Dedetizadora. Trabalho preventivo com total garantia de acordo com as normas do Ministério da Saúde. Desinsetização, desratização, descupinização. A S Controle Ambiental Dedetizadora. Rua Episcopal 844 Centro. Fone 33761030. TV São Carlos. Se você não abre mão de cuidar de sua saúde fazendo aquela dieta de forma tranquila e saudável, então corra para a Pague Leve do Mercado Municipal. Lá você encontra chia, hibisco, quinoa, xilitol, eritritol e adoçantes vegano. Sem contar o atendimento e as condições de pagamento, onde você paga suas compras com os cartões de débito e crédito. Cerealista Pague Leve do Mercado Municipal. Box 44 e 45. Fone 3371-1100. Atenção, gravando, 3, 2, 1, gravando. De volta pela sua TV São Carlos, aqui com o nosso Checkmate. No programa de hoje eu recebo o nosso convidado, o vereador João Miller, ele que é do PMDB. Antes, porém, eu chamo esse recadão lá da Casa de Carnes Filé de Ouro. Pois bem, final de semana chegando, aquele almoço entre família ou até mesmo aquele churrasco entre amigos, está sem opção, não sabe onde comprar, você quer atendimento, qualidade, bom preço? Vem para cá, Casa de Carnes Filé de Ouro, atendendo você também nos finais de semana. E por falar no final de semana, aqui você tem toda a linha de carnes assadas no bafo, carnes bovinas, suínas, aves, aquele frango assado com recheio, ou se preferir sem recheio, tem toda a linha de carvões aí para o seu final de semana, bebidas em geral, temperos, tem queijo, pão de alho, enfim, tudo isso para você ter total garantia, total comodidade, tanto no seu almoço de família, como também para o seu churrasco no final de semana. Ah, e tem um outro detalhe também, aqui na Casa de Carnes Filé de Ouro, você paga as suas compras usando o cartão de crédito, todas as bandeiras eles aceitam, e também você pode utilizar o seu vale alimentação aqui na Casa de Carnes Filé de Ouro. Qualidade, procedência, carne macia, enfim, vem para cá, Casa de Carnes Filé de Ouro, atendendo você pelo telefone, o 3375-8886, ou aqui na rua Francisco Marigo, 850, no Jardim Cruzeiro do Sul. Casa de Carnes Filé de Ouro. Pois bem, de volta em definitivo com o nosso convidado. Ô vereador, eu queria que o senhor debatesse aqui, no último bloco aqui do programa, esses pontos, que no caso aqui é a questão da limpeza da cidade, a questão do tapa-buracos e o recap. Vamos por etapas. Nós estamos falando da questão de zeladoria da cidade. Perfeito. Uma cidade feia, com buracos, com mato, mexe com a autoestima do morador, inclusive. Sim. O atual prefeito comete um equívoco no meu entendimento. Ele usa a mão de obra de presos ou de reeducandos, conforme a pessoa preferir a definição aí dessas pessoas que estão trabalhando, numa substituição de mão de obra de uma empresa especializada. Desde o início, quando a prefeitura decidiu contratar 120 reeducandos, eu disse que nós não teríamos a produtividade necessária para dar contas da limpeza, da capinação, da roçagem, da varrição, da desobstrução de galerias. E isso está acontecendo. Nós estamos vendo agora, nesse mês que tem o período de chuvas, inclusive, como a nossa cidade está com o mato alto. Então, o prefeito Ayrton precisa urgentemente soltar no mercado uma licitação na forma de ata de registro de preço
e contratar uma empresa especializada nesse serviço que eu mencionei. Caso contrário, nós vamos passar 4 anos e não daremos conta da zeladoria da cidade. O serviço de tapa-buracos é um paliativo antes do recapeamento. O asfalto, a malha viária de São Carlos, está com a sua vida útil esgotada. Você faz o serviço de tapa-buracos, na primeira chuva, certamente você terá um percentual dos buracos reaberto. São Carlos tem um contrato de 3.900.000 de tapa-buracos. Tem a impressão que já deve ter executado por volta de 2,9 milhões de reais. Tem ainda uma sobra que deve acontecer agora no começo do ano, assim que nós tivermos a parada da chuva, da continuidade desses serviços, mas não é o suficiente para melhorar a malha viária. Qual é a solução então para São Carlos? Você mesmo acabou de mencionar. A solução é o chamado recapeamento. Só que o custo do recapeamento é muito mais alto do que o serviço de tapa-buracos, mas também é uma solução duradoura, de no mínimo 3, 4 anos, quando feito de acordo com as especificações que são definidas no edital de licitação. Mas a pergunta é assim, existe algum contrato de recapeamento em São Carlos nesse momento? Ainda não, mas nós estamos em vias de assinar um contrato de recapeamento que vai começar pela cidade de Araci no valor de R$ 2.586.000 reais. Mas já existe um prazo para a execução disso? O prazo é depois que assinar o contrato, porque nós estamos na fase de recurso ainda, existe uma disputa entre as empresas Bandeirantes e a DGB, que é de Ribeirão Preto, para ver quem ganha essa licitação. Depois de assinado o contrato, você pode soltar a ordem de serviço de imediato. Esse é um serviço, são mais ou menos aproximadamente 110 quarteirões, 100 quarteirões, que você consegue fazer aí em 45 dias, eu acredito. O prefeito Ayrton Garcia sabe que ele precisa muito mais. Ele precisa no mínimo de 20 milhões de reais ano para poder atender a sua proposta e o seu compromisso de campanha, que seria recapear 100% da cidade. É uma tarefa árdua, difícil, quase impossível, eu diria. Mas nós sabemos que ele tem uma expectativa muito grande em relação ao vice-governador, o Márcio França. Inclusive a informação que eu tenho é que o prefeito estaria lá em São Paulo, trabalhando junto ao com o vereador Paraná, Filho, tentando liberar um valor para continuar licitando o serviço de recap na cidade. Então, é muito importante que a cidade consiga repasses voluntários do governo federal e do governo estadual para fazer o seu serviço. Agora, eu defendo inclusive, se não tivermos repasse voluntário, a linha de financiamento. Se nós tivermos financiamentos vantajosos para fazer o recapeamento da cidade, sem dúvida alguma, eu como vereador aprovaria a contratação de financiamento. Essa seria uma das alternativas, do seu ponto de vista? Veja bem, dos recursos próprios do município, a nossa capacidade de investimento é muito pequena. Eu diria que nós teríamos, no máximo, 4 a 5 milhões de reais por ano para fazer o recap na cidade. Isso deixando de fazer muita coisa. Porque a cidade não tem só recap para fazer. Né? Por isso que eu defendo, e o prefeito sabe disso, e qualquer administrador público que estivesse na prefeitura nesse momento também teria o conhecimento. Só tem uma saída: encontrar recursos externos que não sejam os atuais do orçamento da prefeitura para 2018. Bacana. Ô Miller, deixa eu fazer uma pergunta para você, um pouco indelicada, mas é um papel aqui de entrevistador, né? Sem querer ofendê-lo. Vem cá, você tem votado aí contra o governo, a favor, enfim, qual tem sido o seu papel lá na Câmara? Enfim, o teu partido está fechado com o governo ou está na chamada neutralidade? O nosso partido ele é independente dentro do parlamento hoje. Ele não tem nenhum compromisso fechado com o governo, mas também não conspira, né, não trabalha nessa direção de enfraquecer qualquer administrador que seja, em detrimento da qualidade de vida que o povo de São Carlos espera. O que nós fazemos quando o projeto é de extrema importância, nós votamos favorável. Se nós pudermos melhorar o texto, apresentar emendas, votamos favoravelmente. Quando ele é um pouco mais polêmico, nós temos que abrir uma discussão com a sociedade, que são decisões mais difíceis. Por exemplo, você mencionou um tema hoje que o ideal seria discutir com a sociedade. A contribuição de iluminação pública é um tema que deve ser levado para a sociedade
com o esclarecimento necessário para que eles entendam se é necessário ou não, né? A população sempre espera a prestação de todos os serviços que você tem a obrigação de fazer, mas ela precisa entender também que tudo isso tem um custo e demanda receita para ser devolvido em serviços públicos. Então o PMDB ele é independente e defende os interesses da cidade, de um crescimento com qualidade de vida e serviço público também com qualidade. Miller, você que, enfim, sempre respira política 24 horas, é são carlense, enfim, faz parte do dia a dia da política local, eu lhe faço uma pergunta. Como atrair novos investimentos aqui para São Carlos, novos empreendimentos, enfim, você fomentar um pouco mais a economia da cidade, Miller? São Carlos precisa falar... Só para concluir meu raciocínio, que agora nós temos um aeroporto que é internacionalizado. Isso serve de argumento para a gestão atrair novos investimentos. Como é que você analisa isso? Não é só aeroporto, né? Nós temos um material importante que é a mão de obra. Nós temos universidades. Bem lembrado. Vamos lembrar que a Volkswagen no Brasil, quando decidiu se instalar em São Carlos, ela veio pelo potencial da mão de obra. Temos o Senai, temos universidades, temos boas rodovias, temos uma qualidade de vida boa, temos agora o aeroporto. Posição estratégica no centro do estado. Isso. Né? O que nós precisamos agora é oferecer aos empresários novos distritos industriais. Mas hoje em dia não se faz mais distrito industrial com o dinheiro público, são parcerias com iniciativa privada. Vários municípios optaram pela parceria. Se você esperar o município hoje adquirir uma área, dotar de toda a infraestrutura para oferecer espaços, áreas para atrair empreendimentos, isso não vai acontecer. O município de São Carlos não tem capacidade. Nós não falamos ainda de um assunto, mas que ele é pertinente. São Carlos tem uma dívida histórica da sua administração pública que afeta, por exemplo, esse ano de 2018, vai despender do seu orçamento 44 milhões de reais para amortizar a dívida histórica da cidade. Se eu não tivesse essa dívida, talvez eu tivesse capacidade de investimento. Mas se eu também não tivesse essa dívida, eu talvez não tivesse o tratamento de esgoto antecipado como nós tivemos, as casas que nós oferecemos. Então, é preciso que o município busque parcerias com a iniciativa privada para atrair novas empresas para São Carlos. Miller, esse ano 2018 vai ser um ano de eleições, né? Aqui para São Carlos, você, enfim, pretende ser estadual aqui para a região aqui ou isso está fora de cogitação? Esse assunto precisa ser discutido dentro do partido, né? O PMDB é um partido grande, nas últimas eleições teve candidato a deputado estadual e no momento certo nós discutiremos dentro do partido, junto com a executiva, e se houver, vamos dizer assim, interesse de algum membro, se houver também a necessidade de composição, porque hoje os partidos precisam ter um volume maior de votos, inclusive para eleger seus candidatos, para ter participação no fundo partidário, no tempo de televisão, nós estaremos à disposição para debater com o nosso partido e ver o que é melhor nesse momento para o grupo. O Miller ficaria... Para o grupo e para a cidade também. Muito bem. O Miller, ficaria com você mais umas 2 horas aqui debatendo contigo. A conversa sempre é muito boa, muito produtiva. A mensagem final para os amigos aqui da TV São Carlos. Olha, eu queria agradecer a oportunidade aos amigos da TV São Carlos e dizer que eu sou uma pessoa que sempre tem esperança. Esperança de dias melhores, esperança de uma cidade boa para todos nós, para criarmos os nossos filhos, constituir família. São Carlos tem um potencial diferenciado de outras cidades, que é o chamado serviço público. Um dia até gostaria de fazer um estudo sobre a participação do poder público na economia da cidade de São Carlos. Uma cidade que tem 2 universidades, a Embrapa, Receita Federal, INSS, Polícia Militar, Polícia Civil. Veja a importância do poder público na composição da economia da cidade. Então, eu espero poder contribuir nesses próximos 3 anos, ajudando a desenvolver a minha cidade e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Miller, muito obrigado pela presença. O convite fica aberto para outras ocasiões. Eu espero recebê-lo aqui no programa, tá bom? Sempre à disposição. Muito obrigado a você também que nos acompanhou. Um ótimo 2018. Até semana que vem. Um forte abraço.